Boa noite, galera do YouTube. Então, a gente está aqui para mais uma questãozinha de auditoria. É auditor fiscal, Cefaz 2014. Estou em Fortaleza, Ceará, para fazer a questão 67, tá bom? Olha que delícia, olha que bacana. A gente está começando aqui com questãozinha que fala de acordo com a Constituição Federal, né? De acordo com a Constituição Federal, então é o direito na Constituição Federal e fala que os estados deverão entregar aos municípios, tá? Essa parte aqui tem um capítulo lá na Constituição que é exclusivamente sobre isso, né? Um capítulo que fala sobre repartição de receitas, se eu não me engano, esse é o nome do capítulo. Repartição de receitas. E aí são nove os casos de repartição de receitas que eu me lembro, tá? Ele está falando sobre os estados repartirem aos municípios. Dos impostos federais, são 7 casos, certo? A gente fala em 7 casos de impostos federais. Não é alvo da questão, eu vou dar uma rochada. Mas dos impostos estaduais, são 2 casos. A gente está falando do ICMS e a gente está falando do IPVA, tá bom? Então, vamos checar o que falam esses itens aqui, tá bom? Vou dar um leve zoom para entender. É importante falar, antes de começar a questão, só do meu repertório, eu sei que 25% desse ICMS vai ser repartido entre os municípios, tá bom? E aí, a gente vai ter aquela divisão desses 25% com 65% e outros 35%. Esses 35%, eu vou ter um mínimo de 10% com base nos índices de, se não me engano, aprendizagem e equidade. E vou ter um mínimo não, vou ter até 25% baseado conforme dispor lei estadual, certo? Ficou muito legal aqui não, mas eu estou falando e aí vocês vão entendendo. O IPVA, a gente está falando de 50% do IPVA que vai para o município onde tiver licenciado o veículo terrestre, né? Em relação aos veículos aquáticos e aéreos, é onde tiver domiciliado o dono do veículo, tá? Então, ICMS e IPVA. Vamos lá. A questão fala assim, ó. Os estados deverão entregar aos municípios que foram atravessados por rodovias estaduais 20% da contribuição do custeio do Serviço de Iluminação Pública. Ela tá falando da COSIP aqui, né? Essa COSIP já vai direto para o município, tá? Na verdade, é o município que institui. Ela não fala... Não tem a ver com o estado, tá? Não tem a ver nada disso aqui, não. 25% do produto do ICMS... Isso aqui está correto até agora, sendo 3/4 desse percentual no mínimo na proporção do valor adicionado, sim. Na verdade, seria 65% nas operações de valor adicionado, né? E até 1/4 como dispuser a lei estadual, ou no caso, territórios, lei federal. Isso aqui me parece estar correto, tá bom? Eu não sei se a lei sofreu alguma alteração, mas é mais ou menos nessa ideia dos 25% conforme dispõe lei estadual, e aí uns 65% a 75% com valor agregado, valor adicionado no caso. 25% da arrecadação do IDT, não. O IDT não tem nenhuma hipótese de transferência, tá? Em que estiver domiciliado o proprietário de veículo ou seu possuidor, a qualquer título, 50% do IVA, não. Hoje em dia, sim, né? Hoje em dia, sim, mas somente para veículos aquáticos ou aéreos. Então, não faz sentido falar isso aqui. 40% da arrecadação das taxas cobradas pelos estados, não existe repartição de taxa, tá? Aí ficou, na verdade, somente a questão 2 é o item A, beleza? Falando aqui brevemente sobre os impostos federais, a gente vai ter os casos de imposto de renda retido na fonte, né? Esse aqui vai 100% ficar no estado ou até mesmo no município que retém esse valor na fonte para os servidores. A gente vai ter o IOF do ouro, que, se eu não me engano, vai 30% para os estados e 70% para os municípios. Nós temos aqui também, vamos lembrar, a gente tem o ITR, né? O ITR que pode ir 50% para o município ou até 100% se ele fizer a parte dele. Ok? A gente vai ter também,
Deixa eu me recordar. A gente tem o CID combustíveis, né? CID combustíveis que vão 29% para os estados, desses 29%, 25% para os municípios. A gente vai ter aqui o próprio imposto de renda mais o IPI, que vai ser dividido 50% naquela proporção de 21,5%, 22,5%, 3% para os que são divididos em fundos, né? Esse aqui é o fundo do desenvolvimento do Nordeste, Norte, Centro-Oeste. E eu tenho mais 3% para os municípios no final de 3 meses, que eu me esqueci quais são. A gente também tem, do IPI, a gente tem 10% para o fundo dos estados, certo? Fundo dos estados, do qual 20% é o máximo para cada estado e 25% vai ser repassado para os municípios. E eu tô esquecendo de algum aqui, tá? Tô esquecendo de algum deles. Eu não vou me prender muito a isso, porque a questão já foi respondida, mas eu tô esquecendo de algum aqui. Vamos lá. É isso mesmo, tá? Ah, cara. Os impostos residuais, né? Os impostos residuais, eles vão 20% para os estados. Esses impostos residuais que a Constituição permite que o estado... que a União, né? Que a Constituição permite que a União institua impostos residuais, desde que eles sejam instituídos por lei complementar, que sejam não cumulativos e que não tenham base própria de outros tributos feitos na Constituição, né? Então, a gente faz um leve comentário aqui. Tá aí, ó. É isso mesmo, tá? São 7 impostos federais. O IR retido na fonte, o imposto sobre ouro. Isso aqui é só o ouro ativo ou cambial, tá? Como instrumento cambial, como instrumento financeiro aí. Aquela história do ITR, o IR geral, o IPI e o CID combustíveis. Nos estaduais a gente tem o IPVA e o ICMS. Essa questão praticamente só cobrou sobre o ICMS. Aliás, ela falou sobre o IPVA também, né? Mas o IPVA, no caso, ela falou errado. Ela falou que era 50% onde estiver domiciliado e seria 50% onde estiver licenciado o veículo, apesar de que a gente sabe que hoje em dia também tem 50% dos aquáticos aéreos para onde estiver domiciliado o possuidor, né? A pessoa que tiver a posse daquele veículo. É importante saber também nessa parte aqui que o artigo 159, acho que no trecho A, cria um tal de Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, né? Que é objetivando desenvolver o Norte, o Nordeste e o Centro-Oeste. E também, ainda nessa parte de repartição de receitas na Constituição Federal, a gente fala sobre a vedação da retenção de recursos. Então, é proibido vedar recursos que deveriam ser entregues a outros estados a uma condição, exceto as condições de pagamento desses créditos ou cumprimento dos recursos de saúde. Recursos de saúde que são obrigatórios. A gente tem algumas exigências de lei complementar nesse trecho aqui também, e tem um aviso sobre os relatórios de tributos arrecadados e transmitidos, né? Acontece que todo mês a União, os estados, o DF, né? Os municípios têm que entregar aí esse resultado dos impostos que foram arrecadados e dos impostos que foram transmitidos, né? Foram passados para frente, ok? Então fica aí uma questão, eu diria que é uma questão fácil, desde que você saiba algo difícil, né? É uma questão fácil dentro do conteúdo sobre repartição de receitas, que é bem extenso, né? Bem extenso mesmo. A parte boa é que ele cobrou somente da parte dos estaduais, e essa repartição de receitas de impostos estaduais é tranquilo, né? Os impostos estaduais que vão para os municípios são apenas 2. Os impostos federais que vão para estados e municípios são 7. E é bem mais difícil de lembrar a especificidade de cada um deles, né? Mas está aí, uma questão bem bacana. A todos uma boa noite e tchau, tchau.